Fala, Snipers! Uma atualização aqui para vocês. Começar a semana com o pé direito. Essa semana eu acredito que seja uma semana bem importante, bem decisiva para nós. Por quê, John? Porque a gente vem aqui tendo um contexto bem interessante. Voltando aqui um pouco mais atrás, tivemos aqui uma correção bem interessante. Chegamos em uma região de 1 hora em sobrevenda. Tivemos a nossa continuação de alta e tivemos a rejeição do preço exatamente no nosso topo anterior, onde foi formado um topo descendente anteriormente. E isso trouxe aqui para a gente uma correção. Ficamos aqui em um padrão de equilíbrio e rompemos para baixo. Rompimento para baixo fez o que? A renovação do fundo. A gente tinha um fundo aqui, né, essa faixa de preço. Rompendo para baixo, a gente renovou essa parte do fundo, trazendo para a gente uma possibilidade de um novo fundo ascendente, né? Ou melhor, a renovação desse fundo para formar um fundo e ter a sua continuação de alta. E mais uma vez temos aqui a nossa região de dificuldade e também uma região onde traz para a gente uma definição do que realmente vai acontecer, como pode acontecer e por que aconteceria isso, certo? Então estabelecemos aqui uma base entre 109 e 110 mil dólares. Estamos tendo aqui uma continuação de alta interessante. Durante o nosso final de semana, tivemos aí a nossa movimentação de alta aqui, estabelecendo essa possível base de preço. Formamos aqui uma pequena bandeira e rompemos aqui para cima, junto com a abertura hoje do mercado sendo aí um pouco positiva, né? Tendo uma pequena continuação. Com isso, o Bitcoin também puxando aqui para cima. Porém, portanto, contudo, entretanto, todavia, enfim, nós temos essa mesma região que anteriormente teve uma certa dificuldade de passar e a região de definição nossa. Por quê? Passando nessa faixa de preço, a gente tem aqui praticamente uma reversão de tendência. Como vocês podem ver, a gente vinha aqui efetuando topos descendentes, efetuando correções, entregando aí uma boa desvalorização no Bitcoin e junto com toda essa correção, a gente veio fazendo operações de shorts. Então aí na internet a gente vê muita gente apenas aguardando por um próximo fundo ascendente. E eu tenho medo de shortar, eu tenho medo disso. Porém, as nossas operações têm stop loss. A gente está fazendo um stop, a gente está arriscando e apostando na queda do ativo, mas sempre com o stop controlado para e como aproveitar toda essa correção. Em vez de você ficar aqui 13 de agosto até 29 de agosto aí, vamos pôr aí quase 20 dias parado, sem fazer nenhuma operação, a gente veio aproveitando toda essa correção, fazendo trade e ganhando na desvalorização do nosso querido Bitcoin. Agora a gente tem aqui uma boa probabilidade de 107 ser uma boa base de preço, desde que a gente consiga passar da região de 113 e 114 mil dólares, estabelecendo realmente uma base de preço na região de 107 e aqui trabalhando acima e fechando acima dessa zona que a gente tem aqui, a gente estaria aí tendo uma reversão dessa tendência de baixa que vinha aqui para uma nova tendência de alta. E a partir disso, caso a gente tenha essa confirmação, podemos pegar os próximos fundos ascendentes. O que são fundos ascendentes, John? Quando a gente tem aqui essa faixa de preço e a gente passa, por exemplo, assim. Então, na próxima correção, a gente vai ficar atento para pegar um trade aqui, acreditando numa continuação de alta. Então, válido ficar atento ao 15 minutos e também a 1 hora de sobrevenda, que tem a probabilidade de ser um fundo no 4 horas e também um fundo no tempo gráfico diário. E essa semana eu acredito que a gente consiga ter essa decisão, se vai passar dessa região de 113 ou 114, ou se a gente vai conseguir fazer algo assim, vai tomar uma porrada para baixo, estabelecendo um novo topo descendente, né? E buscando aqui a região de 100 mil dólares a 103 mil dólares, que muita gente aí no Twitter, então, tem gente falando que o Bitcoin vai a 98. Mas, portanto, contudo, entretanto, eu não sou vidente, eu não preciso ser vidente, eu vou operando conforme o mercado vai mostrando pra gente as movimentações que tem para fazer, os trades que tem para fazer. Então, nesse meio tempo, enquanto está formando fundos ascendentes, eu vou operando a favor dessa pequena tendência de alta. E se chegar aqui numa região de sobrecompra de 1 hora e 4 horas em sobrecompra, que existe a probabilidade de um topo descendente e realmente ter confluências para
um novo topo, eu vou pegar acreditando em uma correção. Aí sim a gente deixa essa operação se desenrolar, deixa essa movimentação acontecer para ver até onde vai chegar e como pode chegar. Eu não quero adivinhar, eu não quero chegar aqui e falar para vocês, cuidado que o Bitcoin vai a 100 mil dólares. Aí vocês vão ficar vendados, vão ficar presos achando que realmente o Bitcoin vai a 100 mil dólares. E às vezes a gente já está iniciando uma reversão de tendência aqui. Então, em vez de eu ser aqui aquele maluco que fica tentando adivinhar, adivinhações não coloca dinheiro no seu bolso. O que coloca no dinheiro no seu bolso é você achar padrões, fazer uma operação e o lucro entra pro seu bolso. Agora esse lance de, o Bitcoin vai fazer assim, depois assim, depois assim e depois assim. Isso aqui não vai colocar o dinheiro que eu preciso no meu bolso todos os meses. O que vai me colocar é fazer uma operação igual eu peguei aqui, uma operação nessa faixa de preço e sair nessa movimentação quando atingiu a nossa região de resistência. E essa operação que eu peguei basicamente mais ou menos aqui nessa faixa de preço, acreditando também que vai chegar aqui nos 113 mil dólares. Isso vai colocar dinheiro no meu bolso. A questão de bola de cristal, abaixo de 107 mil dólares, né? Hoje eu vi uma postagem de uma pessoa falando assim, de 106 mil até 98 mil dólares, o Bitcoin contém 35 bilhões de dólares de liquidez. Então, às vezes, o cara fala isso e o pessoal fica com viés preso que vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e a reversão está acontecendo na cara da pessoa, gerando oportunidades para pegar uma operação de long, e a pessoa está com aquele viés baixista. Não, o cara falou que tem 35 bilhões de dólares. Será que esses 35 bilhões não vai entrar para o mercado? E aí fica com aquela situação presa, você perde a subida, perde a descida porque não acontece. Então, para de querer adivinhar, para de querer prever alguma movimentação e faça exatamente o que o próprio gráfico está te mostrando dia após dia, certo? E use as confluências do próprio gráfico para que você tenha essa tomada de decisão. Quando a gente chega aqui e fala assim, pô, aqui embaixo possui 35 bilhões de dólares de liquidez posicionado. Mas como que você sabe se realmente ainda vai existir isso aqui? Esse dinheiro ele vai se movendo, não é um dinheiro fixo que está cravado aqui assim, que vai realmente acontecer. Quando corrigir ainda vai existir 35 milhões. Esse dinheiro ele vai se movimentando, às vezes está aqui, depois está aqui, depois está aqui, depois já não tem mais 35 bilhões, tem 5 bilhões, 10 bilhões. Então esse lance de liquidez que existe aquilo, realmente existe, mas esse número ele é variável, ele não fica preso, fixo naquela região. Então, muito cuidado. Todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu gravo para vocês, eu falo, gente, para de tentar adivinhar, para de querer prever o que vai acontecer e opera a favor do que você está vendo. Tá subindo, tá formando fundos ascendentes, está tendo confluências para isso, faça uma operação. Chegou aqui, ó, eu, por exemplo, eu vou realizar o lucro da minha operação nessa faixa de preço aqui, porque provavelmente vai fazer assim. E aí eu fecho o meu trade. E aí eu vou esperar uma próxima oportunidade de fundo ascendente ou dependendo de como agir a movimentação nesse vulgo topo, eu vou fazer um short. Eu não quero saber se a correção vai chegar a 102 ou então se esse long vai chegar a 120. Eu vou operando de acordo que vai sendo gerado essas oportunidades, para você não ficar torcendo para que aquilo aconteça. E você torcendo por uma movimentação acontecer, também não vai colocar dinheiro no seu bolso. O que coloca dinheiro no seu bolso é você fazer operações de acordo com o que você está vendo naquele determinado momento. O gráfico te mostra as confluências para uma boa operação. Fechou? Bora pra cima então, uma ótima semana para todos nós, que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos ter muitas operações pela frente e vou dar aqui uma operação de graça para vocês. Ethereum tá formando aqui uma possível base de preço, uma cunha descendente, um risco de 3,4% e um alvo aqui de 14%. Uma operação simples, fácil, objetiva, que vai colocar em média aqui de 14 a 15% no seu bolso de lucro. Então fique atentos para que você possa pegar operações e surfar toda essa movimentação de alta. Beleza?
que mais que nós temos aqui? XLM, HBAR, XRP e ENA. Próximos fundos ascendentes, regiões de 15 e 1 hora em sobrevenda. Solana e Link, ativos bem interessantes para você também pegar os próximos fundos ascendentes. Tem mais de 20% de valorização pela frente. E LTC que está efetuando uma correção em busca de uma base de preço. Você pode ficar atento na região de 1 hora ou 15 minutos em sobrevenda para uma próxima operação. Fechou? Bora pra cima. Um dia maravilhoso, abençoado para todos vocês. E caso precise de ajuda, me manda uma mensagem lá no Instagram, que será um prazer te auxiliar.